E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Após um silêncio ensurdecedor desde a derrota avassaladora para o Flamengo, o presidente do Vasco, Pedrinho, finalmente quebrou o seu mutismo nas redes sociais do clube. Mas este não foi um comunicado ordinário. Foi um grito de guerra, uma chamada à ação que reverberou em cada palavra digitada. Pedrinho não apenas reconheceu a derrota como inadmissível, mas delineou um plano de resgate que promete ressuscitar a alma do time. Quero compartilhar com vocês algumas reflexões, iniciou Pedrinho. Um convite à introspecção, a um mergulho nas profundezas do fracasso. Ele mencionou as batalhas recentes, a vergonhosa derrota, seguida por uma vitória revigorante e a próxima batalha que se avizinha contra o Palmeiras. Um roteiro épico, onde cada confronto é uma prova de fogo. Contudo, é imperativo reconhecer, prosseguiu o presidente, lançando um olhar desafiador sobre os escombros do último embate. Ele não apenas enxergou a derrota, mas a encarou de frente, sem concessões. E a partir desse ponto de vista, delineou uma nova estratégia. Em um momento de epifania, Pedrinho revelou sua angústia pela identidade do clube. Uma identidade perdida, uma essência diluída no tempo. E como um guardião das tradições vascaínas, ele assumiu a missão de resgatar a alma perdida do Vasco da Gama. E então veio o anúncio das mudanças. Nomes foram convocados, posições foram redefinidas. Felipe e Pedro Martins, os arquitetos de uma nova era, foram investidos com a missão de reconstruir os alicerces do futebol vascaíno. Uma decisão audaciosa, mas necessária, em meio a um redemoinho de incertezas. Mas há mais. Uma trama paralela que adiciona um elemento de suspense à narrativa, o controle da SAF do Vasco, um capítulo tumultuado marcado por disputas judiciais. Um lembrete de que os desafios do Vasco vão além do campo de jogo, abraçando também os corredores do poder. Assim, o comunicado do presidente do Vasco transcende as palavras. É um chamado à ação, um convite para testemunhar a ressurreição de um gigante adormecido. O que o futuro reserva para o Vasco? Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa, a história está sendo escrita, e Pedrinho está determinado a garantir que seja uma história de glória redimida. Olá torcedor do Vascão, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Será que o clássico entre Vasco e Flamengo será cancelado? Uma reviravolta inesperada pode abalar o mundo do futebol carioca e impedir que o jogo mais aguardado do ano aconteça. Gabriel Barbosa, mais conhecido como Gabigol, o astro do Flamengo, está no centro de uma polêmica judicial que pode mudar o destino do clássico dos milhões. Vamos desvendar esse mistério que promete causar um verdadeiro terremoto nas arquibancadas. O Flamengo fez história no último clássico dos milhões ao golear o Vasco por impressionantes 6-1, consolidando sua supremacia no futebol carioca. No entanto, a presença de Gabigol no jogo de volta está ameaçada por questões judiciais. O atacante, que já foi considerado uma máquina de gols, não poderia estar relacionado ao jogo devido a problemas legais não especificados, mas graves o suficiente para colocar todo o evento em risco. Mas o que levou a essa situação alarmante? Gabriel Barbosa, nascido em São Bernardo do Campo em 30 de agosto de 1996, é uma figura central no Flamengo, clube pelo qual atua com brilhantismo. Seu talento inquestionável é agora eclipsado por uma nuvem de incertezas jurídicas. Informações preliminares indicam que a justiça impôs restrições que o impedem de participar da partida, um fato que pegou todos de surpresa e colocou em xeque o desfecho do confronto. A possível ausência de Gabigol não é apenas um golpe para o Flamengo, mas também para os torcedores que esperam ansiosamente por esse espetáculo. A tensão está no ar, e a incerteza gera debates acalorados entre analistas esportivos e aficionados por futebol. Será que o Vasco aproveitará essa oportunidade para se vingar da goleada histórica? Ou será que a justiça permitirá uma reviravolta de última hora, autorizando Gabigol a entrar em campo?
Enquanto o destino do Clássico dos Milhões permanece incerto, a opinião dos torcedores do Vasco é fundamental para entender o clima de expectativa que paira sobre essa partida. O que pensa o vascaíno sobre essa possível virada de mesa judicial? A ausência de Gabigol traria uma vantagem justa para o time cruzmaltino, ou seria apenas um golpe de sorte em meio a tantas adversidades? A torcida do Vasco, conhecida por sua paixão e fervor, está dividida. Muitos acreditam que, independente das circunstâncias, o time precisa estar preparado para enfrentar o Flamengo em qualquer situação. Mas será que a vitória teria o mesmo sabor sem enfrentar o adversário em sua plena força? Para alguns, vencer um Flamengo desfalcado de seu principal jogador não seria uma vitória completa. Outros, no entanto, argumentam que no futebol tudo é imprevisível e que o Vasco deve aproveitar todas as oportunidades para sair vitorioso. A presença de Gabigol sempre foi sinônimo de desafio, mas também de motivação para o Vasco. Será que a ausência de um dos maiores goleadores do futebol brasileiro recente não tiraria um pouco do brilho e da emoção do clássico? Os torcedores vascaínos, que viram seu time sofrer uma goleada histórica, esperam por uma chance de redenção. Eles querem ver o time se superar e mostrar que pode vencer, mesmo contra um Flamengo completo. Em meio a tanta incerteza, uma coisa é clara, a opinião da torcida do Vasco importa muito. Eles são parte fundamental do espetáculo, e suas vozes ecoam nos estádios, nas redes sociais e nas ruas. Qual será o veredicto final dos torcedores cruzmaltinos? Será que eles acreditam que a justiça deve prevalecer acima de tudo, ou estão dispostos a aceitar qualquer condição que os leve à vitória? Enquanto aguardamos as próximas decisões judiciais, a paixão e o espírito competitivo da torcida do Vasco continuam a alimentar a chama desse clássico tão aguardado. A resposta a essas perguntas pode definir o rumo do campeonato e ficará gravada na memória de todos os amantes do futebol. Enquanto aguardamos ansiosamente por desdobramentos, a única certeza é que a paixão pelo esporte e a emoção do clássico continuam vivas. Resta-nos esperar e torcer para que a justiça encontre uma solução que permita que o espetáculo aconteça, com todos os seus protagonistas em campo, honrando a grandiosidade do Clássico dos Milhões. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.